Vamos entrar no ponto importante do nosso culto, que é a mensagem da palavra do Senhor. Eu convido você a acompanhar comigo, se você tem a sua Bíblia aí, vamos abri-la no primeiro livro, o livro do Gênesis, o livro da criação, no seu capítulo 18. E nós vamos ler dos versículos 21 até o versículo de número 30. E depois nós vamos meditar sobre aquilo que Deus tem colocado no meu coração para abençoar a sua vida. Ouça a palavra de Deus. Descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não farei, se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Vou ler ainda o 32. Disse mais: olha, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. Meus queridos, Deus nos ama de uma maneira tão infinita que não podemos fazer mais nada para ganhar mais do seu amor. E também não há nada que possamos fazer para que Ele nos ame menos. O pecado, meus queridos, é um grande problema, sim. E Deus não o tolera, porque Ele é uma barreira enorme entre nós e Deus. Ainda que pequemos, o amor de Deus por nós não diminui. E para nossa alegria, esta frase de efeito que eu vou dizer agora, ela nos anima. O amor de Deus é mais forte do que o pecado. Isto, meus queridos, não é para massagear o pecado, mas um incentivo para deixá-lo.
e correr para os pés de Jesus. Qualquer pessoa pode ser inundada pelo amor de Deus, mesmo sendo o pior dos pecadores, como disse o apóstolo Paulo quando teve um encontro com Jesus. A Bíblia, meus queridos, nos informa que Deus se preocupa com todos os seus filhos, e isso aponta para o seu amor. E nesse aspecto, Ele ama todos os povos, guarda os peregrinos e ampara os órfãos e as viúvas. Esse cuidado, meus queridos irmãos, extremo de Deus, é comum a todas as pessoas, e é por isso que Ele faz com que o sol se levante sobre os maus, sobre os bons, e a chuva caia sobre os justos e os injustos. No texto que nós lemos aqui agora, dando base para esta mensagem, nós encontramos a primeira oração registrada na Bíblia. E por incrível que pareça, é um pedido de Abraão a Deus contra o pecado, para que Deus poupasse as cidades de Sodoma e Gomorra. Na sua fidelidade a Deus, Abraão abominava a iniquidade dos seus moradores. Abraão não concordava com aquilo, mesmo não vivendo lá entre os sodomitas como Ló vivia. Ele orou para que Deus tivesse misericórdia deles. Ainda que o pecado, meus queridos, deva ser odiado por nós, os seus praticantes, os pecadores, eles são dignos da piedade de Deus. E nós, meus queridos, como cristãos, precisamos interceder por eles, assim como Abraão chegou diante de Deus para interceder por aqueles sodomitas. Observe, meus queridos, como Abraão começou a sua oração. Ele disse: destruirás também o justo com o ímpio. Em outras palavras, Abraão está perguntando a Deus: o que o justo tem a ver com o pecado ímpio? Então destruas o ímpio e preserve o justo. Mas no seu diálogo ali com Deus, ele pergunta: mas Senhor, e se houver 50 justos lá naquela cidade? O Senhor vai destruir o lugar com 50 justos lá dentro? E eu imagino, meus queridos, como você também pode imaginar, Abraão ali aguardando a resposta de Deus e talvez conversando com seus botões, como nós dizemos. Ele diz: não, o meu Senhor, Ele não mataria o justo com o ímpio, porque o meu Senhor é um justo juiz sobre a terra. Abraão fez o questionamento, mas ele já conhecia o seu Deus e ele sabia daquela resposta. E olha aqui, meus queridos, o que nós encontramos no versículo de número 26, que nós lemos aqui. É Deus respondendo o questionamento de Abraão: se em Sodoma tiver 50 justos, pouparei todo lugar por amor deles. Abraão, meus queridos, ele vai testando o amor de Deus ali pouco a pouco, conforme nós vimos aqui na leitura do texto. E a sua contagem matemática, ela vai caindo. Ele começa com 50, vai para 45, vai para 40, para 30, para 20, até que ele chega em 10 justos. E Deus mantém, meus queridos, a sua justiça. Deus mantém o seu amor quando Ele responde para Abraão: não a destruirei por amor dos 10. Olha, meus queridos irmãos, Abraão, depois de testar a Deus, a Bíblia diz que ele ficou satisfeito com a resposta e ele voltou ao seu lugar. Mas, meus queridos,
A Bíblia não diz o que eu vou dizer aqui agora. Mas veja bem, não havia ali 10 justos naquele lugar. Quem sabe apenas 4 que compunham a família de Ló. E olha lá, se nós formos analisar a vida de cada um deles, quem sabe existisse somente um justo ali, ou talvez nenhum. E se Abraão, meus queridos, continuasse ali, dialogando com Deus, ele perguntasse se por causa de uma pessoa somente, ele destruiria aquelas cidades, Deus lhe responderia que não as destruiria. Deus ama tanto o justo, que suportaria o pecado de uma cidade inteira, por amor de um justo somente. Diz o hino, meus queridos, se isso não for amor, o céu não é real. O oceano secou e tudo perde o valor. Se este mundo, meus queridos, ainda não foi destruído, é por causa dos justos e da igreja do Senhor, que aqui ainda estão. Na onisciência de Deus, ele sabia que os moradores daquelas cidades eram ímpios. Ninguém precisava dizer isso para Deus, porque ele disse que o clamor chegou às suas narinas. E a sua justiça, meus queridos, é a expressão natural da sua santidade. E é por isso que Deus age de modo justo. É por isso que Deus aplica a sua justiça. O grito do clamor pecaminoso se agravou e chegou aos ouvidos de Deus. E quando Deus julgou essas cidades, Deus o fez por causa do pecado e ao mesmo tempo por causa do seu amor. Veja bem, meus queridos, que a Bíblia diz que todos nós pecamos, mas aquelas cidades abusaram da paciência divina quando chegaram no limite máximo do pecado. Uma cidade, meus irmãos, uma cidade que não tem 10 justos, mostra que o pecado estava tão enraizado que o praticavam como algo normal. Vejamos, meus queridos, as barbáries que aqueles homens de Sodoma e Gomorra cometiam. Primeiramente, eles ajuntaram-se para abusar sexualmente de 2 anjos que se apresentaram ali em forma humana para tirar Ló e a sua família daquele lugar. Olha que coisa terrível, o homem chegar a um ponto desse. Segundo, eles eram tão maus e de coração tão duro que matar para eles não seria problema nenhum. Terceiro, olha, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que o profeta Ezequiel diz, porque nós estamos enquadrados aqui também. Lá no capítulo 16, no versículo de número 49, é o profeta Ezequiel, sendo boca de Deus, que está dizendo. E ele nos mostra que eles cometiam o pecado da soberba, tinham fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam o pobre e o necessitado. Triste isto. Judas, meus queridos irmãos, lá no seu verso 7, ele confirma que Sodoma e outras cidades circunvizinhas se corromperam tanto ao ponto de serem destruídas pelo fogo eterno. Ele diz também, Judas, ele diz também que aquelas cidades, elas foram colocadas como exemplo para as demais. E eu pergunto, e não são exemplos para nós hoje? É nesta hora, meus queridos, que nós temos que entender que Deus, ele trabalha com o seu juízo e ele aplica a sua justiça sobre a humanidade.
estava lendo, meus queridos, essa semana, a arqueologia, ela revelou que as escavações feitas ali no Vale do Jordão, na região de Gor, demonstram que a área habitada por Sodoma e Gomorra, há mais de 2.500 anos, sofreu um colapso brutal na sua população. O que quer dizer isso? Que morreu muita gente. E segundo esse estudo, um enorme meteorito superaquecido explodiu no céu num raio de 25 quilômetros de extensão ao nordeste do Mar Morto. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua segunda carta, lá no capítulo 2, versículo de número 6, olha o que Pedro diz: e condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Meus queridos, por que eu estou dizendo isso? Porque a arqueologia, ela confirma o que a Bíblia está dizendo aqui em Gênesis, no capítulo 19, nós não lemos, mas no próximo capítulo, nos versículos 24 e 25, e diz assim a palavra do Senhor: então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e veja agora, e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia na terra, até a plantação, sofreu por causa da justiça de Deus. Aí, meus queridos, nós perguntamos: por que Deus destruiu tudo? Eu disse: por causa do pecado da humanidade, e ao mesmo tempo por causa do seu amor, porque por causa de um justo Deus teria poupado. E sabe o que eu vejo, meus irmãos? Que interessante aqui também nesse texto é que Deus quis que Abraão fosse uma parte do que ele estava fazendo. Deus quis que Abraão fizesse parte do seu projeto. E Abraão, ele aceitou o convite de Deus. Tanto é que ele entra intercedendo pelos moradores daquelas cidades. Ora, meus queridos, se é para exemplo, que seja também para a minha vida e para a sua, porque Deus também, ele conta comigo e com você nessa hora difícil. Eu represento, você representa a igreja de Cristo que ainda está aqui nesta terra. O mundo, meus queridos, ele vem vivendo há décadas uma fase de mudanças drásticas, incluindo a cultura e as habilidades para o domínio da tecnologia. Nada contra, meus queridos, a modernidade, não é isso que eu quero dizer, mas o fato é que ela distancia o homem do seu Criador, que não encontra depois uma verdade para ser alcançada. Chega, meus irmãos, os dias que nós estamos vivendo hoje, que não existe mais o bem, não existe o mal, não existe o certo, não existe o errado mais, é tudo relativo. E quem criou tudo isso? A doutrina do pecado é uma das mais importantes da teologia bíblica, pois mostra a distância que o homem está do seu Criador. Olha, meus queridos, se os sodomitas eles atentassem para esta verdade, quem sabe Deus não teria destruído aquelas cidades. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 6, versículo número 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se os nossos dias, meus queridos, olha a pergunta, se os nossos dias mostram que a perversão hoje é muito maior que naqueles dias, porque Deus não destruiu ainda a humanidade. Quantas vezes você já ouviu essa pergunta? Ultimamente nós temos ouvido constantemente isso pelas redes sociais, estamos constantemente ouvindo os homens perguntando: por que
para responder para você isso aqui, meus irmãos. Nós vivemos hoje no tempo da dispensação da graça. E desde o princípio, Deus já tinha um plano para a redenção da humanidade através de seu Filho Jesus. Deus não destruiu o mundo desta pandemia, mas só para lembrar-nos, Ele trouxe a cada um de nós uma amostra do que Ele é capaz de fazer. O pecado, meus queridos irmãos, Ele não tirou a imagem de Deus que foi colocada lá no princípio, mas Ele a deportou, criando homens insensíveis ao seu Criador. Assim como Deus vestiu Adão, Ele enviou Jesus para que tenhamos uma nova roupagem espiritual. E nós encontramos o profeta Jeremias lá nas suas Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, Jeremias diz assim: o grande amor de Deus nunca acaba. A única razão de não sermos destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A respondida aí, porque Deus não destrói, meus irmãos, a humanidade. A bondade do Senhor é fruto da sua essência. Olha que coisa linda, eu vou dizer. Nós amamos, eu amo, você ama, mas Deus, Ele é o próprio amor. Olha que coisa linda. É o apóstolo João que diz isso lá no capítulo 4. Depois o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, lá no capítulo 13, versos 7 e 8. Paulo nos ensina que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, porque é algo eterno. Olha agora, na crucificação de Jesus, Jesus sofreu, Jesus creu. Ele creu porque ele sabia que ele estava dando a sua vida pela salvação da humanidade. Ele cria naquele sacrifício. Ele esperou. Ele tudo suportou por amor de nós. Esse é o amor de Deus, que não é seletivo ou é exclusivista. Ele ama qualquer um, independente de qualquer posição ou de qualquer situação que o homem possa estar passando. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que ilustração linda que eu li essa semana, que quero compartilhar com você agora. Os soldados, eles mataram brutalmente uma criança, por a perseguição do Evangelho. E por um milagre, os seus pais escaparam das mãos daqueles soldados. Depois eles contaram a dura experiência, dizendo: foi naquela hora de ver o nosso filho morrendo que podemos compreender melhor o amor de Deus por nós. Deus viu também seu Filho crucificado em lugar da humanidade e poderia tê-lo poupado, poderia tê-lo acudido, mas não fez. Quando Jesus lhe perguntou: Deus meu, por que me desamparastes? Deus virou o seu rosto contra o seu próprio Filho para poder salvar a minha vida, para poder salvar a você e salvar toda a humanidade. Meus irmãos, tem que ter um peso na nossa balança, saber que Deus fez isso porque Deus amou cada um de nós. E eu continuo dizendo: se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 5,
versículo 14, ele diz que o amor que Deus tem por nós é um amor constrangedor. Quando entendemos o seu sofrimento, o quanto foi difícil o seu ministério, o quanto doeu para nos salvar, o quanto ele doou de si mesmo, abrindo mão de tudo que ele é, isso não nos constrange? Ah, meus irmãos, sim, constrange, é claro. Nos constrange a sermos mais gratos, nos constrange a sermos mais fiéis, nos constrange a sermos melhores em tudo, enquanto estivermos passando aqui por esta vida. Eu estou encerrando e pergunto: qual a importância desse amor do Pai pela sua vida? Que esse amor de Deus, que a tudo excede, continue invadindo a sua vida para te trazer a paz. Aí é onde você está, confortavelmente aí na sua casa, participando deste culto. É um momento muito propício para nós agradecermos a Deus, porque Deus alcançou a nossa vida. E muitas pessoas, irmãos, durante o dia ligam aqui para falar comigo e perguntam: pastor, como o senhor está? Eu digo brincando, eu estou vivo. Diante de tudo que está acontecendo, meus irmãos, da mortandade que está assolando a humanidade, nós estamos vivos, você está vivo, e nós temos que agradecer a Deus.